Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para explicar o básico do conteúdo de biologia. Na verdade, parte do conteúdo, que é a parte de genótipo, fenótipo, alelos e tudo mais. Primeira coisa, a gente começa com os conceitos básicos. Um genótipo é um conjunto de alelos do indivíduo. Então, é um azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. São esses os genótipos que a gente tem. É claro que podem ser outras letras e tudo mais. O fenótipo é a característica observável que um genótipo produz. Então, uma planta, por exemplo, amarela. O amarelo é a manifestação observável dos alelos dela. O que é um alelo dominante? Na verdade, o que é um par de alelos dominante? É quando a gente tem um azão. O azão, ele é o dominante. Então, sempre que tem um azão, ele vai manifestar a característica do azão. Então, vamos supor que tem uma planta que ela fica azul quando tem um azão. Se ela for assim ou assim, ela vai ser azul. Ou seja, o dominante se expressa em homo ou heterozigose. O recessivo, ele só se manifesta quando ele está sozinho, só recessivo. Porque se tiver um azão junto, vai manifestar o do azão. Se tiver só azinho, aí sim a característica do azinho pode ser expressa. Então, homozigoto é quando você tem alelos iguais e heterozigoto é quando você tem diferentes. A primeira lei de Mendel é conhecida como a lei da segregação. Por que segregação? Porque ele fala que cada característica é determinada por um par de alelos, e esse par se divide no momento ali de reprodução. Bom, o que é muito importante, o quadro de Pinet, que a gente vai tratar sobre os cruzamentos desses alelos, desses pares de alelos. Então, vamos começar com um cruzamento básico. Vamos cruzar azão azinho com outro azão azinho. Para isso, a gente desenha um quadro. Exatamente dessa forma aqui. Então, vamos colocar o primeiro aqui, o outro a gente põe aqui. E agora a gente faz os cruzamentos. Aqui eu tenho azão com azão. Aqui a gente vai ter azão com azinho. Aqui, azão com azinho. E aqui, azinho, azinho. E com isso a gente pode observar algumas coisas interessantes. Primeira delas, a proporção. O que é a proporção? A proporção fenotípica, ela fala sobre a razão, né, ali a proporção entre o dominante e o recessivo. Se o filho dessas duas pessoas aqui for algum desses aqui, ele vai a característica fenotípica que vai ser manifesta é a dominante. Se ele for azinho, azinho, a característica vai ser recessiva. Então, olha só a proporção. A gente tem 3 dominantes para um recessivo. Essa é a famosa proporção 3:1. A gente pode ter outras proporções também. Outro exemplo que a gente pode pegar é o azão, azão com azinho, azinho. A gente faz um quadro improvisado e a gente cruza azão com azinho,
mesma coisa aqui e mesma coisa aqui. 100% dos filhos dessa pessoa, dessas duas pessoas, serão dominantes. Porque em todas as possibilidades, tem o razão. Então a proporção aqui é 100% dominante. Outro exemplo que a gente pode pegar. Razão azinho com azinho azinho. A gente faz o cruzamento. E aqui a gente percebe uma proporção de 50%. Ela vai ser 50% de chance de ser dominante e 50% de chance de ser recessiva. Manifesta a proporção fenotípica, certo? Então, a gente tem aqui uma proporção 1 para 1. Essas são as três mais cobradas, tá? É as três mais comuns que você vai ver. É claro que esses alelos, eles podem representar outras coisas. Então, a gente pode falar de uma doença, por exemplo, que se manifesta quando tem o alelo dominante dela, ou uma doença que se manifesta quando tem os dois recessivos. As doenças, elas podem aparecer ligadas à dominância ou à recessividade. Bom, é basicamente essa a aplicação do quadro de Pinet. E daqui a gente tira algumas aplicações relacionadas à probabilidade. Bom, vamos começar por aqui. Qual é a chance? Vamos admitir que uma doença X, ela é causada quando você tem um fenótipo dominante. Qual é a chance, então, do filho desse casal ter essa doença? A chance aqui é de 50%. E também é de 50% dela não ter essa doença. Agora vamos olhar nesse caso aqui. Qual é a chance dela ter essa doença que se manifesta quando o fenótipo é dominante? A gente tem 3 dominantes aqui. Então, ela tem 3 de 4 possibilidades totais de ser dominante. Isso equivale a 75%. E ela tem 1 sobre 4 de não ter a doença, o que equivale a 25%. Aqui, ela tem 100% de chance de ter a doença. Se o pai tem a doença e ele é homozigoto, ou seja, ele é azão, o filho com certeza vai ter essa característica. Então é assim que a gente faz probabilidades. E uma coisa que pode ser cobrada na prova também é probabilidade de alguma doença junto com a probabilidade do sexo do filho. Então vamos aplicar nesse caso aqui. Essa criança tem 50% de chance de ter a doença. O que é 1 sobre 2, né? 50%. E quando a gente fala de sexo de criança, a probabilidade é 50% dela ser menina e 50% dela ser menino. Então, se a gente quer saber, por exemplo, qual a probabilidade da criança ter a doença e ser um menino, a gente tem que multiplicar isso aqui por 1,2. Perdão, por 1 sobre 2. E aqui a gente tem que recorrer lá à probabilidade da matemática. Quando a gente tem um evento e outro evento, esse conectivo e indica multiplicação. A gente multiplica a possibilidade dos eventos. Então eu tenho 50% de chance de ter a doença e 50% de chance de ser um menino.
fração você multiplica embaixo por embaixo, em cima por em cima. Isso daqui é 1/4, o que equivale a 25%. Ou seja, tem 25% de chance dessa criança ter a doença e também ser um menino. E aqui a gente pode ter várias características em sequência que a gente vai ter que ir multiplicando para chegar no resultado final. Bom, esse foi uma revisão bem resumida mesmo do conteúdo da prova. Eu espero que você tenha entendido e que esse conteúdo tenha te ajudado.